Os graves problemas de urbanização vividos diariamente pela população porto-velhense está longe de ser um privilégio dos moradores de bairros e regiões consideradas periféricas. Esse fato pode ser percebido claramente pela situação de abandono do poder público em alguns bairros da cidade. Em alguns lugares não existe sequer uma rua em que o asfalto não esteja totalmente danificado. Os buracos se proliferam como epidemia, acumulando água dentro deles. Outra questão que incomoda a comunidade são os terrenos baldios, que alastram seu matagal pelas ruas, quebrando calçadas e se tornando um ponto perfeito para esconderijo de bandidos. Como fazer para que a cidade possa se tornar um exemplo de urbanização no país? Nós vamos envolver toda a sociedade nessa questão. A urbanização em Porto Velho é desnecessário se criticar, se falar que muito precisa ser feito. Todos nós que moramos em Porto Velho, nós já sabemos isso tudo. Eu vou convidar a sociedade civil organizada, especialmente os engenheiros de Porto Velho, os arquitetos de Porto Velho, para que juntos nós recebamos o maior número de sugestões possíveis para que nós possamos revitalizar, é refazer, é fazer, cuidar de Porto Velho. Porto Velho precisa efetivamente de cuidados e nessa questão nós vamos conversar com os nossos profissionais da área de arquitetura, de urbanismo, nossos engenheiros civis, enfim, colhendo sugestões porque já estão aqui e vão se utilizar, vão se beneficiar das melhorias que vierem a ser feitas. Nós precisamos ter um foco muito grande nessa questão. Quer dizer, a nossa cidade, nós temos a questão das calçadas, de acessibilidade, a própria questão do asfaltamento de ruas, arborização. Nós vivemos uma capital amazônica que praticamente, Eduardo, não tem árvores. Eu moro em apartamento e eu vejo o entorno de Porto Velho, nós vemos as árvores fora de Porto Velho e Porto Velho é como se fosse um deserto de árvores. Quer dizer, a árvore, além da beleza, o sombreamento, melhora a cidade, mesmo quente, ela se torna mais agradável. E isso são providências que precisam ser tomadas imediatamente. Inclusive o próprio planejamento do crescimento, da expansão de Porto Velho. Isso é uma situação que vai ter que ser discutida com a sociedade, com setores interessados, porque Porto Velho está tendo um crescimento desordenado. E isso é incompatível com a capital do estado. Urbanização é uma discussão que faço desde o meu primeiro mês enquanto vereador. Mobilidade urbana, urbanização, arborização. Nós hoje temos uma cidade que cresceu de forma desordenada. Nós não podemos falar em executar boas ações se não atualizarmos algumas leis. É algo muito claro. Eu conheço porque eu tenho experiência de administração pública e eu tenho a experiência de político e sou dessa terra. A gente só pode discutir isso de urbanização se nós atualizarmos o plano diretor, se nós atualizarmos e mudarmos, na verdade, o código de posturas e debater a lei orgânica do município. Além disso, a expansão urbana, que vai ao encontro do outro lado do rio, da margem esquerda, que tem crescido de forma desordenada. Isso quer dizer, urbanização passa por leis e passa por uma política estratégica da administração. Nós só podemos urbanizar através dessa maneira. Aí nós vamos falar de padronização de calçadas, acessibilidade para os deficientes, boa iluminação, iluminação LED, valorização dos centros comerciais, como a Amador dos Reis, a Jatuarana, a própria Carlos Gomes e a 7 de Setembro. Nós temos que fazer projetos em parceria com a Fiero e com a FEComércio para que o cidadão, o porto-velhense, possa ir às ruas, possa comprar, possa ser bem recebido. Temos que ter coragem para discutir estacionamento rotativo, para que todos possam acessar o comércio. Falar de um calçadão na área comercial de nossa cidade. Tudo isso eu já estudei há muito tempo e me dedico a essa causa. Vamos utilizar também para falar de urbanização dos nossos engenheiros, arquitetos, que eu valorizo profissionais. Eu sei o quanto eles são importantes. Vamos discutir com os conselhos, vamos discutir com as faculdades para que tenhamos os melhores projetos para a nossa capital.